A nossa próxima palestrante. Nossa próxima palestrante escreveu uma biografia em primeira pessoa, então eu vou ter que traduzir para colocar em terceira pessoa. Obrigada, Heloísa. Heloísa Martins Costa escreveu. Quando terminou seus estudos na Bélgica, ela foi fazer o equivalente a uma pós em Paris. Lá ela conheceu a interpretação de conferências e fez a prova de entrada na ESIT, na Escola Superior de Intérpretes e Tradutores em Paris. Ao se formar, ela ficou alguns anos trabalhando em Paris e em Bruxelas e depois decidiu voltar para o Brasil. Ela é membro da IC, da PIC e foi representante do Brasil na IC durante 6 anos. Ela considera a nossa profissão em constante evolução e precisamos nos adaptar. Mas nos adaptar sempre levando a qualidade em consideração e a nossa saúde. Agora, Heloísa vai falar o aumento da violência doméstica contra a mulher durante a pandemia. Obrigada. Vamos ver se o microfone está funcionando direitinho? Tá certo. Tá Tá ótimo. ótimo. Tá. Olá, vou começar aqui, depois de falar, depois da Laura Arroio, tão apaixonante o que ela disse, que nos toca tão diretamente ao nosso dia a dia. E o nosso dia a dia também tem a ver com a violência que a mulher sofre. E aí eu estou totalmente de acordo com a Laura, no sentido de que há todo um diálogo, uma narrativa, uma mudança atualmente para dizer que também os homens sofrem o tipo de violência que as mulheres sofrem. E que os homens não falam sobre isso porque têm vergonha e não querem expor a sua vida. Mas isso não é verdade, é só olhar as estatísticas e, até se afastando um pouco das estatísticas, olhar um noticiário na televisão, ler um livro, ler um jornal, e a gente vê que o que acontece com a mulher é uma coisa típica da mulher. Essa violência que acontece com a mulher em geral piorou muito do ponto de vista doméstico depois do início da pandemia. A gente sempre sofreu violência de ordem sexual, mental e física. A tal ponto isso aconteceu que, em 1993, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma declaração sobre a eliminação da violência contra as mulheres e definiu a violência contra as mulheres como um ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em dano físico, sexual, psicológico ou sofrimento em geral às mulheres, incluindo uma coerção ou privação de liberdade, tanto na vida pública quanto na vida privada. Essa violência, no fim, ela engloba não apenas a violência física e psicológica e sexual, mas uma violação conjugal no total. Por exemplo, pode-se falar de coisas que são feitas a nível cultural, como a mutilação genital feminina e outras práticas que, sob o manto da tradição, são altamente violentas e prejudiciais às mulheres e continuam acontecendo em algumas partes do mundo. 17 anos depois daquela primeira declaração contra a eliminação da violência, em 2010, foi criada uma entidade que se chama Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, que é chamada de ONU Mulheres. E o objetivo dessa entidade é promover o empoderamento da mulher e a igualdade do gênero. E uma das áreas mais importantes dessa ONU Mulheres diz respeito ao fim da violência contra a mulher. Porque, na verdade, a violência é um ato baseado no gênero. Ela não é uma violência baseada em raça, em religião, em nacionalidade. Ela é baseada no fato de que aquela pessoa que sofre a violência, seja ela de qualquer tipo, é uma mulher. Essa violência provoca danos físicos, sexuais e mentais. Ela vai muito além do dano físico, porque ela se expressa também por meio de gritos, socos na mesa,
xingamentos, ofensas, e que podem acontecer tanto no ambiente familiar, como no trabalho, na rua e em outros lugares. Essa violência sempre existiu. E se não formos extremamente firmes e fortes, vai continuar a existir por muito tempo. E essa violência também existe não apenas nos países de primeiro mundo e ela existe nos países também mais pobres que nós conhecemos. E por que isso acontece? Por que a mulher, em geral, suscita no homem uma coisa que não se sabe exatamente o que é, que o faz agir dessa maneira? Eu não acho, na verdade, que a violência contra a mulher tenha aumentado. O que eu acho é que há muito mais informação. Os meios de comunicação ajudam a passar esses dados. E agora, as mulheres estão também se sentindo mais confiantes em denunciar os abusos. Até porque, antigamente, quando se sabia de alguma violência contra a mulher, se pensava sempre, evidentemente, que alguma coisa ela teria feito para merecer aquilo. De acordo com a ONU Mulheres, os dados atuais referentes à violência contra a mulher já são acessíveis no caso de 106 países. No mundo inteiro, 35% das mulheres já sofreram algum tipo de violência física, mental ou sexual por parte de um parceiro íntimo. Esse percentual também inclui a violência sexual por parte de pessoas que não fazem parte desse círculo íntimo da mulher. E esses números nem levam em consideração o assédio sexual. No caso, por exemplo, de pessoas que são violentadas, né, sexualmente, não por seus parceiros, mas por pessoas que elas nem conhecem. O que elas teriam feito para serem violentadas à luz do dia no Rio de Janeiro, como já aconteceu várias vezes? É simplesmente pelo fato de serem mulheres. E o que acontece com o tráfico humano? O tráfico humano é uma coisa que basicamente acontece com mulheres e crianças. A mutilação genital, por exemplo, que é considerada, em nome da tradição, algo que não deve ser interrompido, porque aquilo tradicionalmente já é feito há tantos anos. Ela afeta, essa mutilação genital, 200 milhões de mulheres, 200 milhões. A prática se concentra basicamente em cerca de 30 países na África e no Oriente Médio, de acordo com dados das Nações Unidas. Porém, ela existe também nas populações migrantes que vivem na Europa Ocidental, na América do Norte, na Austrália e na Nova Zelândia. A maioria das razões apontadas para a mutilação genital feminina passa por uma aceitação social da mulher. Passa também pela religião, passa por uma desinformação sobre higiene básica e passa pelo fato de que é uma maneira de preservar a virgindade, tornando a mulher casável e, não se pode esquecer, aumentando o prazer masculino. Em algumas culturas, a mutilação genital é considerada um rito de passagem à vida adulta e um pré-requisito para o casamento. O que esquecem de explicar, quando se explica, entre aspas, essa tradição, é que a mulher passa a ter um ciclo menstrual irregular, problemas na bexiga, infecções recorrentes e que a mulher só pode dar à luz por meio de uma cesárea. E sabem como ela é feita atualmente? Com a lâmina de barbear. E como esses números impressionantes de violência de todos os tipos aumentaram durante a pandemia. Quais foram esses fatores desencadeantes? Aqui no Brasil, nós temos um instrumento muito importante de defesa da mulher, que é a Lei
11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Essa lei é muito importante, mas ela toca basicamente a violência que é feita dentro do ambiente doméstico. Tá? O aumento da violência, apesar dessa lei, continua a aumentar. A explicação para o aumento durante a pandemia é muito simples. Como o casal não sai de casa, por várias razões, mesmo que ele continue a trabalhar em casa, a vítima, a mulher, e o agressor, neste caso o homem, passam a conviver muito mais tempo juntos. E, de acordo com A.N. Buller e outros, o estresse doméstico pode aumentar a probabilidade da violência por parceiro íntimo. As pessoas ficam em casa, as famílias passam muito mais tempo em contato próximo, às vezes em moradias pequenas. Fora isso, a perturbação dos meios de subsistência e a incapacidade de ganhar a vida reduzem o acesso a necessidades e serviços básicos, que causa um estresse adicional. E, além disso tudo, por causa dos efeitos da pandemia, as mulheres têm muito menos acesso às proteções que existem para ela. O que se pode fazer nesse caso? No mundo inteiro, há iniciativas para dar à mulher meios de se proteger. Os canais por telefone continuam a existir durante a pandemia. No Brasil, nós temos 2 números de telefone, 180, que é o Central de Atendimento à Mulher para denúncias, ou 190, que é a Polícia Militar, e quando esse número funciona, nós podemos ter uma ajuda emergencial da polícia. Uma outra opção prática durante a pandemia é usar a internet. Estamos na pandemia, mas continuamos a usar a internet. Nós temos no Rio, e eu acho que no Brasil todo, um projeto que se chama Justiceiras. Esse projeto, via internet, oferece orientação jurídica, psicológica, socioassistencial, médica, uma rede de apoio e de acolhimento gratuito e online. A mulher pode criar um código, uma palavra, um gesto, com pessoas de confiança. Eu não sei, por exemplo, fazer um gesto com a mão que indique para outra pessoa com quem ela está falando que ela está se sentindo ameaçada naquele momento. Procurar também ajuda psicológica online. Há vários sites que oferecem esse tipo de serviço de forma gratuita. Conversar faz bem, dá coragem para fazer alguma coisa. Entretanto, a violência doméstica não se restringe ao lar, porque as mulheres que continuaram a sair para trabalhar durante a pandemia estão sofrendo assédio moral e sexual dos chefes e dos colegas, homens, que, adicionado à situação da pandemia em si, aumenta a tensão de desespero mental que toma conta dessas mulheres. Eu acho que é interessante pensar até quando o discurso é de proteção, esse discurso passa por uma questão de aquela mulher ser inferior ao homem, portanto, ela deve ser protegida. Outro dia eu estava assistindo às reuniões da CPI, por incrível que pareça, de vez em quando eu assisto, e o presidente da CPI, que se chama senador Omar Assis, ele disse revoltado porque os senadores estavam atacando as pessoas que tinham ido à CPI para dar os seus depoimentos, homens e mulheres. E ele conseguiu incluir a seguinte frase: ainda gritaram com uma mulher, como se nós fôssemos necessitadas desse tipo de proteção. Como é que você grita com uma pessoa que é inferior a você, que é quase como uma criança, como se nós fôssemos de porcelana? Então, acho que agora é um momento muito interessante para a gente refletir sobre isso,
ver que não se restringe a esse tipo de violência, a violência está em todos os níveis, todos os lugares. E, nesse caso, basicamente, a denúncia é o nosso melhor caminho, a nossa melhor proteção, porque proteger é essencial. As mulheres estão morrendo por aí, não é? A grande maioria dos homens, e isso eu quero enfatizar, não são inimigos. A grande maioria não são de inimigos. Porém, aqueles homens que são inimigos devem ser tratados como tal. Muito obrigada. Ai, muitíssimo obrigada, Luísa. Foi ótimo, ótimo, excelente.